Vamos fazer a nossa prece, então? Boa noite a todos. Boa noite a todos. A Grace vai fazer a prece para a gente começar, tá? Então, meus amigos, meus irmãos, vamos com os corações plenos de gratidão, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade. Então, vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo a Deus, sobretudo, agradecendo a Jesus, agradecendo a Nossa Senhora, agradecendo aos nossos amigos espirituais, que são os responsáveis por esse trabalho. Enfim, Senhor, em nossos corações só tem gratidão por tudo que temos, por tudo que recebemos e pela oportunidade de nos esclarecermos, para que possamos amanhã sermos melhores do que hoje. Que a vossa luz, Senhor Jesus, esteja entre nós, que abençoe a todos nós aqui encarnados, desencarnados que estão conosco, que ilumine a todos os nossos amigos do Sul, o Ednilson, e que nossos lares, o centro do Sul e os lares de cada um, seja abençoado, que tenhamos muita paz em nossos corações e que todos que se aproximarem de nós, Senhor, possam sentir essa paz. Abençoe os nossos estudos, que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Antes da gente dar seguimento de onde nós paramos, na semana, né, que passou, na aula que passou, né, a gente quer fazer uma verificação em 2 slides anteriores, porque depois, toda vez que a gente faz a aula aqui, durante a semana, durante as minhas caminhadas, né, que eu faço caminhadas 3, 4 vezes por semana, quando dá, eu sempre vejo as aulas gravadas, eu olho, analiso, e às vezes a gente fala alguma coisa em que a gente fala assim, nossa, mas isso aqui pode gerar alguma dúvida, e eu preciso esclarecer. Então tem um ponto que eu gostaria de deixar bem claro, para que não haja nenhuma dúvida, e eu vou mostrar agora do que se trata. Nós estávamos falando sobre perispírito, né, o nosso assunto, e nós falamos que o nosso perispírito tem também um corpo mental. Muitas pessoas falam que o perispírito e o corpo mental é uma coisa só, mas trata de uma coisa só não porque é uma coisa só, porque é tudo perispírito. O corpo mental também é um perispírito, né, da mente. E aqui ele fala bem claro, e eu deixei bem claro isso, que esse envoltório é a parte imperecível do perispírito. O que ele está dizendo aqui para nós é assim, que o perispírito em si, a parte toda relacionada ao corpo, ela é perecível, ela vai se transformando, se sutilizando até que desaparece. E fica alguma coisa, fica o corpo mental. Mas se você considerar que o corpo mental também é um perispírito, então, vamos dizer assim, você sempre vai ter um perispírito, mas não o perispírito como a gente conhece. Isso é muito importante entender. Você vai ler em algumas literaturas e alguns palestristas dizendo, não, o perispírito vai existir sempre, nunca vai acabar. Mas isso é uma maneira de falar que pode gerar algum erro de interpretação. Porque se você pensar assim, vamos entender comigo a lógica. Quando você desencarna, se você for uma pessoa muito apegada à matéria, muito com uma vibração aí muito material, você desencarna e às vezes você nem sai aqui da Terra, você fica preso às coisas aqui. Se você, além disso, tem algum vício muito forte, um vício químico, outro vício que seja, você fica apegado aqui e ainda fica apegado a pessoas que podem compartilhar com você daquele prazer, daquele vício. Ou seja, o seu perispírito é tão embrutecido que ele parece um corpo físico com necessidade de beber, de comer, de usar químicos, de vícios e outros vícios que sejam. Isso a gente já leu fartamente na literatura, e a gente vê até lá no Céu e Inferno de Kardec, a gente vê na Revista Espírita alguns relatos desses. Eu acho que ninguém tem muita dúvida disso. Pensando dessa forma, você vai entender assim, então o perispírito desses seres é um perispírito quase que parecido com o corpo físico, é muito embrutecido, cheio às vezes, de deformidade ou cheio de necessidades. Agora vamos pensar num outro aspecto. Vamos pensar num aspecto de um perispírito, de um espírito muito evoluído.
o perispírito dele é diferente, ele não se constitui da mesma matéria que esse perispírito que nós estamos falando anteriormente. É muito sutil. E esse espírito evolui, ele evolui e pode sair do planeta Terra, como a gente tem vários casos na Revista Espírita, falando de casos de seres que viveram aqui, que não vivem mais aqui. E nesse local onde eles vivem, a constituição do perispírito é muito mais sutil. É uma coisa, né? E quanto mais você evolui, vai ficando sutil, sutil, como se ele fosse meio que desaparecendo. Mas não desaparece por causa do corpo mental. Mas você pode ouvir e ler até em algumas questões de livros, que o corpo mental, como é um perispírito, o perispírito nunca acaba, mas não é muito bom falar assim, porque gera uma confusão. E, na verdade, o que resta é o corpo mental. Aí eu trouxe uma passagem lá de André Luiz, que é muito interessante, e que ele fala de uma coisa para nós aqui que às vezes passa batido quando a gente lê o livro dele, que é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Existe uma passagem do livro de André Luiz, no capítulo 36. Então, André Luiz narra ter sonhado com sua mãe. Então, ele sonhando com a mãe dele. Quem conhece, quem viu o Nosso Lar no filme, não precisava nem ler o livro, viu que a mãe de André Luiz pertencia a um plano muito superior, muito além de Nosso Lar. Um nível, para ela chegar em Nosso Lar, ela tem que criar um processo de materialização ali, porque ela é um espírito bastante elevado. É interessante, alguém mexeu em alguma coisa, clareou o salão. Aí, agora é isso aí. Ué, mas vamos clarear. É porque estava escuro. Então, isso a gente sabe, quem conhece o livro Nosso Lar de André Luiz, quem conhece a questão da mãe de André Luiz, sabe disso, né? E aí, o que acontece? Ele sonhou e que ele estava com a sua mãe e ela dizendo que se sentia levado para regiões sublimes, e que sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento. Ou seja, olha só, a mãe dele levou ele para um local muito superior, por alguma razão. Né? Vamos ler aqui. Que veículo seria esse, senão o próprio perispiritual ou astral? Com que corpo foi levado para regiões mais elevadas? Então, olha a situação. Quando você está aqui no plano encarnado, e você sonha, ou você vai no plano espiritual para trabalhos, ou por outras razões, nós sabemos como funciona. O corpo físico fica aqui, né, dormindo, ou o que for. Ele não vai, né? É muito denso. Vai quem? O perispírito. A gente sabe disso. E tem uma ligação dele com o corpo físico, que é o cordão, né? O cordão que eles falam. Então, essa ligação garante que você vai voltar. Em qualquer situação de perigo para o seu corpo físico, você vai voltar. Essa é uma condição. Agora, pensa diferente. Pensa que ele está em Nosso Lar e a mesma situação. Ele tem um corpo, perispírito, e esse perispírito de quem está em Nosso Lar ainda é mais, vamos dizer assim, material, é mais físico. Nosso Lar não é um lugar de espíritos muito evoluídos, a não ser aqueles que dirigem e tal. No geral, quem já leu lá aos ministérios de regeneração, de tratamento, sabe que a coisa ali não é simples. Então, pensa assim, André Luiz é um espírito mediano, né? A gente sabe do desencarne, o que ele passou e tudo mais. Então, era um espírito, vamos falar, um espírito mediano, com uma missão maravilhosa e com certeza evoluiu muito nesse processo, mas um espírito mediano. E sua mãe é um espírito muito iluminado. O que acontece? O que significa isso? Então, ele iria participar de um lugar onde aquele perispírito dele não tinha acesso, que é muito material para aquele outro lugar. Olha como as coisas se desencadeiam. Então, o que a mãe dele falou? Olha, então, você vai comigo, mas o seu perispírito, seu corpo, que é muito material, que não se coaduna com a vibração desse lugar que nós vamos, vai ficar aí. Isso é um pouco estranho, né? Mas faz todo sentido. Ele vai. Como é que ele vai? Qual é a parte do perispírito, ou qual o corpo, se a gente não quiser chamar de perispírito, que ele vai e não tem problema? O corpo mental. O corpo mental, que é esse que nós colocamos para vocês aqui. Né? Então, é só para... eu quis trazer isso só para a gente deixar bem claro, para que não haja dúvida, tá? Dessa questão. Aqui embaixo tem mais alguma coisa que depois vocês podem ver, é lá em Libertação que fala da segunda morte, mas isso aqui é um outro assunto, nós não vamos tratar disso aqui não, tá? A questão de ovoide, tudo isso não faz parte agora disso aqui, ok? Então, eu só queria deixar isso aqui claro, para que não houvesse dúvida de vocês ouvirem ou lerem alguma coisa diferente. Falar, mas lá no curso foi falado que é perecível, agora eu estou vendo que não é isso. É dessa forma aqui que a gente quer deixar claro
quando você considera que o corpo mental é o perispírito ou quando você considera que ele é uma parte do perispírito. Faz todo sentido, o perispírito, na medida que você evolui, ele vai se sutilizando, 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 e aí você pensa assim, um perispírito no mundo espiritual, um perispírito mais grosseiro, ele tem perna? Tem. Ele tem braço? Tem cabeça? Tem tudo. Né? Molécula a molécula, lembra disso? Molécula a molécula. Só que quando ele evolui, isso vai desaparecendo, ele não precisa mais disso, ele não precisa de perna para andar, ele não precisa de braço, e vai até chegar e ficar, vamos falar, uma luz ou o que for. Tá? Só para não deixar. Então, depois que nós falarmos da Constituição, tem a natureza e tudo isso, nós vamos falar também das funções. Quais as funções do perispírito? Ou seja, para que ele serve? Como que é? Qual o objetivo dele? Tá? Então, isso é importante a gente saber. Então, vamos continuar aqui. A Constituição. Então, primeira coisa, o perispírito não é uma entidade nem tem vida própria. Então, pensa no seu corpo físico. Ele não tem vida própria, ele não é uma entidade com vida própria também. Por quê? Porque se você não tiver espírito, o que é esse corpo? É o corpo que você leva para o cemitério e ali ele se transforma, né? A gente sabe. Então, é a mesma coisa. Porque tudo que tem a ver com a identidade e com vida está relacionado ao quê? Está relacionado ao espírito, né? A nossa alma, e o fluido vital. O fluido, você pode não ter o espírito, e às vezes aquele corpo ainda tem alguns espasmos, porque o fluido vital está se dissipando. Então, mas isso também não é importante agora. Então, vamos pensar. Ele não tem vida própria. Ele se movimenta, ele se projeta, ele se relaciona através de um comando que vem do corpo mental, e do corpo mental por trás disso está o espírito, aquele que comanda tudo. Tá? Se retirarmos o espírito, está aqui, né, da ação junto ao perispírito, não existe nada. Não há possibilidade nem de aglutinação magnética dos tipos materiais necessários para a sua composição. O perispírito não age por si só. Quem executa é o espírito através dessa união. Isso aqui é um beabá, né, gente? Mas que eu falei. Muitas coisas se repetem e é importante, porque se a pessoa está chegando agora, se a pessoa tem dúvida, isso vai reforçando a compreensão e entendimento, essas repetições. Ao longo da encarnação, o espírito comanda o processo do funcionamento celular através do seu pensamento. O pensamento não é produto do cérebro físico, é produto da mente, e a mente é extracerebral, ela está no corpo mental. Então, entenda toda a sequência, né? Cérebro, mente, e a mente nossa está ligada ao quê? Ao corpo mental, tá? Que é como se fosse um perispírito de um nível maior, vamos dizer assim, porque ele é a parte que está relacionada ao quê? À inteligência. Lembra? Criação de tudo, princípio material e princípio inteligente, vai fazendo a relação. Por que será que o corpo mental ele não é imperecível? E o perispírito vai desaparecendo, vai se transformando até ficar só o corpo mental? Porque é o princípio inteligente, o espírito. Então, olha como faz sentido. Né? Aquele que fica como veículo, mas não precisa mais de um corpo para se mostrar, só se ele quiser. Aí ele tem poder para isso. Mas, em geral, a comunicação de espíritos, vamos pensar como um espírito puro, como um espírito como Jesus e outros, não tem corpo para se mostrar. O que você imagina? Eu imagino assim, seja uma luz, alguma coisa desse tipo. Né? Do corpo mental vêm as ondas de pensamento, que viaja os corpos espirituais e atinge o corpo físico. O perispírito não armazena a memória ou a essência de cada encarnação, e sim um corpo mental. Então, compreende que quando você vai estudando lá no primeiro ciclo sobre o MOB, Modelo Organizador Biológico, que o perispírito ele é o que guarda a memória, é o que faz a conexão. Mas não é ele que comanda, não. Quem comanda é o corpo mental. Todo o processo é o cérebro. Então, pensa no seu corpo. O seu corpo tem, né, os plexos, tem os nervos, tem a espinha dorsal, todo um processo que comanda todas as partes do seu corpo. Mas quem comanda isso? É o cérebro. Qualquer problema no cérebro, você tem, né, dificuldades de comando. Problemas na espinha dorsal atrasa ou trunca. Trunca o quê? Trunca comandos que vêm do cérebro através dos nervos. Então, você tem um problema na sua coluna, de uma hérnia, alguma coisa que seja, dependendo de onde for aquilo, você pode ter um problema de movimento na mão, no pé, dor aqui. Né? Então, isso pensa assim,
o perispírito é como se fosse o corpo. Ele depende de quê? Ele depende de um agente que é o campo mental que armazena, que guarda tudo isso. E ele move-se através de comandos do espírito. Então, vai tudo por aí, né? A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? A gente já sabe que não. A gente já falou disso. Está repetindo, mas não tem problema repetir. Não, ela é mais ou menos etérea, passando de um mundo para outro. O espírito se reveste da matéria própria de cada um. O espírito muda a substância de que é composto. O perispírito, com a finalidade de adaptar-se àquela nova situação, sem os fluidos do planeta em que o aporta, o seu perispírito não se ajustaria às novas condições, ficando em possibilidade de receber as impressões daquele mundo, por inadequação da aparelhagem perispiritual. Então, o que ele está mostrando para a gente tem uma relação com o que a gente acabou de falar. Ou seja, se o perispírito evoluiu e vai para um outro planeta, e nesse outro planeta, os fluidos, a matéria vibracional que está ali, ela é muito mais sutil, então o perispírito dele tem que mudar, vai ter uma mudança, vai ter uma transformação. Então você imagina Jesus, que chegou aqui no nosso planeta. Tem noção do que é? Nós já falamos disso aqui, né? Do processo de adaptação, a dificuldade, o tempo que se levou para isso. Porque imagina que Jesus já não tem perispírito, não tem nada disso, é uma coisa que a gente não tem compreensão. Então, mesma coisa, você evoluiu e vai para um outro planeta. Qual a paridade que existe de fluidos, de vibrações, de energia, tudo nesse planeta comparado com a Terra? Olha, é uma diferença não muito grande, então a adaptação é melhor. Olha, a diferença é enorme, então a adaptação é mais demorada, é uma reconstrução, porque o espírito vai ser muito mais sutil, né? Então, mudou de local, depende da diferença, da vibração, de tudo isso, para se adaptar, tem que haver mudança, não tem como, né? É por isso que diz bem claro, os perispíritos são construídos das matérias, do fluido que envolve o planeta onde o ser vai encarnar. Vamos lá. Nos mundos superiores, o perispírito dos que ali habitam é formado com elementos do fluido cósmico universal mais sutis, e essa substância que os envolve pode apresentar admirável luminosidade. Está falando de mundos superiores, não está falando de espíritos puros, não. Mundos superiores é um pouco diferente. Nos mundos inferiores é formado de elementos do fluido cósmico mais grosseiros, olha isso. Semelhante vestidura e defeição pastosa, verdadeira criação do corpo físico. Então já deu para entender, né? Elevando-se moralmente, o espírito tem a capacidade de modificar seu perispírito. Já falei disso, é verdade, mas também espíritos que não são elevados moralmente, mas são elevados na técnica, no aprendizado de fazer essas adaptações, eles conseguem, com alguns limites, fazer modificação no corpo perispiritual, que pode ser através de hipnose, que eles fazem. Se você olhar lá no livro Libertação, você vai ver pessoas que são hipnotizadas e eles se mostram com um corpo de um animal. Mas também o espírito, aquele espírito pode, através de uma técnica de aprendizado, se transformar num animal ele próprio, porque ele conhece a técnica e sabe como fazer. Só que é muito mais complicado para eles fazerem formas belas, maravilhosas. Isso é mais difícil. Por quê? Porque aí exige uma condição moral que eles não têm, né? O perispírito não é como o corpo, que precisa de energia para manter sua estrutura. O perispírito é um agregado de fluidos espirituais ao redor do espírito. Quanto mais evoluído moralmente o espírito for, fluidos mais puros serão atraídos ao seu redor, formando um perispírito mais puro. Olha só que interessante. Vamos ver o que está escrito aqui e vamos ver a realidade, como tem um pouco de diferença. O perispírito não é como o corpo, que precisa de energia para manter sua estrutura. Ok, mas em nosso lar eles não comem? Não é? São desencarnados. Lá eles não comem, não tomam sopinha, água, e uns não queriam carne, não tem uma confusão dessa lá? Que eles queriam um churrasco, sei lá, que eles queriam uma comida mais sólida. E a gente conhece essa história. E essa história não é só em nosso lar, é a história de muitas colônias que estão ao redor aqui da Terra. Por que será isso? Porque a gente não pode esquecer que perispíritos muito grosseiros ainda, muito apegados à matéria, não conseguem se liberar de determinados desejos. E não é que eles estão comendo carne, não é isso, mas eles sentem como se tivessem, quer dizer, plasma alguma coisa ali e eles sentem como se tivesse. Então a comida
muito sutil, e também os perispíritos lá mais sutis comem, como se fosse uma aguinha, uma sopinha, para eles não basta. Então, existe essa questão que é importante entender. O ponto que ele está falando aqui é o conceito, é conceitual. Olha, o perispírito, de fato, não precisa de energia, porque ele não tem necessidade de calorias, de nada disso, porque não é um corpo físico que precisa disso para criar metabolismo, para criar vitamina, para criar tudo isso. É diferente. Mas sempre a gente tem que ter cuidado e colocar um aspas. Depende da situação espiritual. Depende do espírito que desencarnou e em que estado que ele está, ele fica apegado. Ah, ele pode se livrar daquilo? Pode. Está tudo aqui. Né? Mas consegue? Às vezes não. E às vezes o plano espiritual, do nível mais baixo, que é o plano aqui da erraticidade, né? Erraticidade no sentido de que todos que estão envolvidos no desencarnado, desencarnados, nas crostas, todas as colônias que estão na erraticidade são espíritos que vão reencarnar, depende desses locais adaptar, por através da misericórdia, ajuda a esses espíritos para adaptação. E nesse processo de adaptação, você vai encontrar relatos de espíritos que precisam se alimentar. E você encontra relatos também lá no livro de André Luiz, eu não sei se é nosso lar, que teve lá uma revolta, que eles queriam, porque queriam comer comida muito sólida, e o governador fez um basta, porque também tem um limite. Você ajuda, mas tem um limite que você tem que chegar, senão vira uma confusão. Né? Quanto mais evoluído moralmente o espírito for, fluido mais puro serão atraídos ao seu redor, formando o perispírito mais puro. Então é muito óbvio. Você pensa que o perispírito é matéria, diferente, mas é matéria. Né? E aí, se o espírito é muito puro, o que vai estar ao redor dele? As matérias mais sutis que vai formar aquele corpo. Né? Vamos lá. De novo, aqui está repetindo, a constituição do perispírito não é idêntica, né? Sua habitação na dimensão espiritual ou material está baseada aos elementos do seu perispírito. Quando precisar voltar a agir no mundo inferior, olha aí, ó, ele precisa revestir o perispírito com os elementos mais grosseiros. Lembra que eu falei, ó, imagina para Jesus essa situação? Imagina, gente, um espírito, mãe do André Luiz, tá? Que vivia nas regiões próximas da Terra, mas numa condição mais evoluída que nosso lar, e uma condição muito bem evoluída. O perispírito do André Luiz não poderia chegar lá. Para ela ir a nosso lar, ela tinha que fazer um revestimento. Agora, vamos pensar no espírito puro, que está acima de tudo isso. Passou os superiores, passou os espíritos de sabedoria, foi lá para o final. Aí ele tem que vir num planeta onde tem espíritos ainda primitivos e espíritos de expiação e provas. Tem noção do que é isso que acontece? Eu fico pensando quando as pessoas falam assim que Jesus sofreu muito, morreu crucificado, né? Porque ele foi crucificado. Eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que a maior dor, o maior sofrimento, talvez tenha sido exatamente esse processo aqui. Isso deve ser muito difícil, porque a gente não tem noção, né, do que é ser um espírito puro. A gente não sabe o que está envolvido nisso aqui, pensando em perispírito, principalmente. Ok, constituição. Agora nós vamos falar da natureza. Vocês vão ver, quando a gente fala da constituição, da natureza, algumas coisas se repetem porque está ligado. Mas é importante entender separadamente, porque é mais didático, é mais fácil para a gente compreender. Vamos lá. Natureza do perispírito. Então vamos ver. Princípio inteligência universal e espírito. Né? Princípio material constitui o quê? O corpo material e o fluido vital e o perispírito. Então, princípio espiritual, princípio inteligente, espírito. Só, acabou, não tem mais nada. Daí você tem o quê? O princípio material. Dele sai tudo. Sai o corpo, sai o fluido vital e sai o perispírito. Sai tudo dali. Sai o duplo etérico, aí vai outras coisas que nós não vamos comentar. Então, essa é a natureza, da onde vem, né? A natureza dele. Então, qual é a causa da animalização da matéria? Então, aqui está falando assim, por que a matéria tem vida? Né? Aí não está falando de espírito. Por que ela tem vida? É animalizada. Né? É a união com o princípio vital. Então, volta aqui. Quando você tem um corpo material e tem um fluido vital, tem ali uma animalização. Né? Uma vida, mas sem a vida como nós conhecemos. Precisa disso aqui. É outra coisa. Né? Tá bom. Então, fluido vital
fluido magnético ou fluido elétrico animalizado, Livro dos Espíritos 65, depois vocês devem dar uma olhada lá, é um subproduto do fluido cósmico universal, é um elemento básico da vida, é mantido pela agregação dos órgãos físicos, pois os alimentos, o ar e centro de força. Então, ao desencarnar é restituído. O que está dizendo aqui? Que esse fluido vital, ele depende de aglutinação. Então, para ter a vida no corpo físico, depende de aglutinação. O que é aglutinação? A composição de um corpo. A composição de um corpo de um animal, que também tem o fluido vital, é diferente da nossa. Quanto mais você desce na cadeia evolutiva, a complexidade diminui. Mas pensa na complexidade de um corpo de uma pessoa. Quanta coisa está envolvida. Olha, parou o coração, morreu. Parou o cérebro, morreu. Ou teve um AVC, ou teve um acidente, muitos órgãos danificados, desencarnou. Por quê? Porque esses elementos básicos da vida e esses órgãos físicos têm que estar num nível de trabalho, é uma verdadeira engrenagem. São engrenagens que, para que o fluido vital esteja ali, é necessário que isso esteja funcionando de uma forma tal e que seja alimentado, né? Pela água, pelo ar, pelo alimento, pela energia, por tudo isso. Ele tem que estar sempre, constantemente sendo alimentado. Então, se você pensar, o seu corpo é o resultado de tudo que você come e bebe. Né? Você come e bebe, você está fazendo o quê? Você está construindo o corpo. Né? Está construindo o corpo. Para quê? Para que esse fluido universal, para que esse fluido vital, ele possa agir. Porque se isso aqui não está mantido, se esses elementos, esses órgãos não estão trabalhando em harmonia, cessa, né, a máquina. Então, você pensa assim, uma máquina está ligada na eletricidade, está tudo funcionando. Você está vendo, está bonito, está todas as engrenagens certinhas, a eletricidade está passando, de repente a engrenagem quebra, o que acontece? Para de funcionar. Você tira a eletricidade, para de funcionar. Então, pensa assim, a eletricidade é o fluido vital. Tem fluido? Tem. Mas a máquina está corretamente, está pronta para trabalhar? Não, ele não vai agir. Ele não tem como agir. Ele depende. E quando você desencarna, o que acontece? O fluido vital, ele volta para a fonte universal. Assim como o corpo volta para a Terra para, né, ser transformado em outras coisas, o fluido universal volta para o fluido universal mesmo. Ele fica ali. Tá? A partir do instante da concepção, o espírito designado para habitar o corpo liga-se por um laço fluídico, semimaterial, que se vai estreitando cada vez mais até o nascimento. Então, eu sugiro a vocês, e se for interessante até depois, eu acho que a Grace podia trazer resumidamente na próxima aula, a reencarnação de Sigismundo. Né? Existe um livro que fala da reencarnação de Sigismundo e é muito bonito, vai mostrando passo a passo, é uma coisa linda. Eu acho que tem até filme, tem desenho sobre isso. A Grace vai dar uma pesquisada para a gente aqui, porque vale a pena fazer um aspas para a gente entender melhor exatamente o processo de ligação do perispírito com o corpo físico, em que momento que se dá. Então ele está dizendo... Lembrando que nenhuma encarnação é igual à outra, exatamente, assim como a desencarnação. Né? Isso é um exemplo. Esse é um exemplo, Mas como exemplo é muito bonito entender. Você, depois que vê aquilo, você fica pensando um pouco mais nas coisas, né? na concepção. Então, ele diz, na concepção existe já o início da ligação. Então, vai ligando, aquele laço fluídico vai se estreitando, até o nascimento. No momento da concepção, uma certa perturbação vai envolvendo o espírito até o momento do nascimento. Então, veja assim, o espírito vai reencarnar, tem a concepção. Ali, quando começa a atar o laço, aos poucos, ele já vai ter uma certa perturbação. E você encontra isso no Livro dos Espíritos, era o Livro dos Espíritos, que é a perturbação da morte, que é quando você vai morrer, tem uma perturbação, e faz todo sentido, porque a perturbação tem a ver com a mente, com as emoções, então você está passando por um negócio que você sabe que vai existir, mas quando chega o seu momento, sabe aquele negócio? Olha, eu vou de montanha-russa, você vai, mas quando chega lá no topo, você olha para baixo, você dá aquele grito, meu Deus do céu, me acuda. Mais ou menos assim. Então você sabe que vai morrer, mas quando chega a tua hora, tem a perturbação, a mente dá uma confundida, e é normal. E normalmente os benfeitores estão ali para te ajudar. E no momento do nascimento também tem uma perturbação. Né? Quando a encarnação está prestes a acontecer, o corpo material já está ligado ao espírito.
através do perispírito. Pronto, está tudo conectado. E lembra, molécula a molécula. Portanto, as moléculas do perispírito ligam-se durante a gestação às moléculas, quer dizer, vai ligando. É o que ele falou, vai ligando, vai ligando. Quando chega na hora, já está tudo conectado. É desta forma que o perispírito serve de intermediário durante o sono. Intermediário. Durante o sono, há um afrouxamento do laço. Isso permite que a alma se emancipe e mantenha relação com os espíritos, a vida espiritual. Gente, isso aqui, se a gente pensar nisso, fala assim, poxa, isso daria um estudo maravilhoso para ainda se descobrir. Diz que tem muita coisa sobre o perispírito que nós temos que descobrir. Porque você pensa assim, o perispírito está ligado a molécula a molécula. Mas ele é um corpo diferente do corpo físico e ele ocupa um espaço diferente. Ele não está dentro de você, é uma outra dimensão. Mas está ali. E ele é ligado a molécula, mas quando você dorme, a ligação é só o laço fluídico. Mas o laço fluídico não significa que ele se desligou das moléculas. Isso é incrível. Se a gente pensar, teoricamente é fácil, mas na prática nós não temos ainda essa compreensão científica do processo que provavelmente lá no plano espiritual a grande maioria dos vamos dizer assim, dos que cuidam da reencarnação sabe como funciona. Mas é uma coisa maravilhosa pensar nisso. O espírito troca seu perispírito? Então, de novo, não troca o perispírito, porque você está aqui, os fluidos são sempre iguais, então você vai se adaptando. Mesmo que você vá evoluindo aqui na Terra, você pode sim, em uma evolução bastante grande, ter uma adaptação fluídica, porque os fluidos da Terra você pode pegar, olha, os melhores fluidos que tem são esses, vamos dizer assim, né? Uma parte melhor. Seu perispírito vai sendo influenciado pela tua mente. Então, ele vai limpando dos fluidos mais grosseiros. E os fluidos grosseiros que a gente tem na Terra estão relacionados a quê, gente? Estão relacionados aos pensamentos, às emoções, às ações, tudo que existe aqui que são contrárias às leis divinas. Mas se a pessoa está na Terra e ele está fazendo o seu melhor, ele vai sofrer influência disso? Vai, mas ele tem como que um escudo. E o escudo é o quê? É a sua conduta, é a sua moral, é o seu pensamento, é os seus objetivos de vida, que vai criando ali uma certa luminosidade no seu perispírito, mesmo usando os fluidos do planeta, mas com a exceção daqueles que são mais grosseiros. Então está aqui. Que ele fala aqui, ó. Não, com a simples troca de fluidos, ele pode adaptar-se a cada mundo, conservando suas conquistas, adaptação gradativa. Aqui ele está falando de troca, porque troca de mundo, né? Estudar o perispírito é tentar conhecer-se a si próprio. Sem esse conhecimento, pré-requisito para o estudioso espírita, a mediunidade, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito não são explicáveis e nem entendidos. Lógico. Porque se você fala assim, desencarnamos, acabou tudo, meu espírito. O que é meu espírito? A gente não sabe. A gente já falou disso. E aí, o que tem? Não tem mais nada? É uma luz que fica por aí, voando por aí? Como que é isso? Então, não tem explicação sem esse corpo intermediário de adaptação no outro plano e nesse plano, no outro plano e nesse plano, para que o espírito atue. Por constituir esse corpo vaporoso, o agente pelos quais esses fenômenos se desdobram, inseparável do espírito, desde sua formação, não o deixará jamais em toda a sua escala evolutiva, testemunhando suas conquistas e retratando sua superioridade. Está vendo o que eu falei? Olha aqui, ó. Quando você lê aqui, falou, mas como assim, né? Então, está dizendo aqui que vai acompanhar sempre. Ok, mas aqui ele já está olhando o perispírito, considerando o corpo mental. Então, foi bom eu ter falado, eu não tinha visto esse lado, esse vermelho aqui, mas foi bom a gente ter falado para a gente não pensar que tem uma contradição aqui. Muito bem. Aí nós saímos da natureza, da constituição, né? E vamos entrar nas funções. Para que serve o perispírito? Não é a natureza, não é do que ele é constituído, não é nada disso. Tá bom, mas para que ele serve? Qual a função? Então, aqui está dizendo que ele tem 4 funções. Tá? Deixa eu ver como é que estamos de hora aqui. Tá ótimo. Ele tem 4 funções. Função instrumental, função individualizadora, função organizadora e função sustentadora. Né? Não vamos nos preocupar com os nomes, vamos entender o que é cada coisa aqui. Vamos lá. Função instrumental, servir de instrumento à alma em sua interação com os mundos espiritual e físico, ou seja, ele é um instrumento. Assim como o seu corpo físico tem a função instrumental de quê? De servir ao espírito aqui no planeta dos encarnados
Para quê? Para a interação com as pessoas, com a vida, com as coisas, com o aprendizado, com tudo que existe. A sua relação dos sentidos, os 5 sentidos, te dá essa condição de que seu espírito vivencie, experiencie e perceba esse mundo. Gente, se a gente olhar de uma forma mais, vamos falar assim, só um minutinho. Se a gente olhar de uma forma mais imaginativa, até um pouco poética ou filosófica, sei lá qual a palavra melhor aqui, você vai pensar assim, nossa, eu sou um espírito que eu não conseguiria ter nenhuma relação com a vida física. Com nenhuma situação, em qualquer seja a condição. Eu não teria condição de perceber as coisas físicas. Mas para perceber as coisas físicas e o mundo e me envolver com as pessoas e sentir as pessoas, me emocionar com as pessoas, ter sentimento, ter tudo isso em torno das relações com as pessoas e com o mundo, Deus me deu uma condição de ter um corpo físico, com vários sentidos, e esses sentidos são maravilhosos. Porque se faltar um, é uma diferença enorme. Então, esse processo de instrumentação depende também do perispírito, porque o espírito não consegue se relacionar com o corpo físico diretamente, devido ao corpo físico ser muito embrutecido, muito animal, e o espírito ser uma coisa que a gente nem sabe, é muito sutil. Então, ele necessita de algo intermediário. E vou dizer mais, hoje a gente estuda isso. Quem sabe um dia nós vamos estudar, não, mas tem mais corpos antes disso ou depois, tem mais escadinha. Não importa, mas vamos falar do que nós temos aqui. Então, o perispírito, como um anteparo, o nosso corpo físico dá a esse espírito, a nós, a condição de viver no mundo espiritual, ainda com perispírito, num mundo ainda um pouco materializado, no mundo espiritual, dá a condição de viver aqui e vai nos dar a condição até de viver em mundos muito superiores. Isso é algo lindo. Quando a gente pensa nisso, você imagina você saindo lá da rocha, do vegetal, do animal, lá do Australopithecus, do Homo sapiens, vindo, com todas essas coisas que existem no nosso mundo, violência, materialidade, sabe, ignorância, violência, tudo isso que a gente está vendo, que a gente está envolvido, e a gente tenta sair disso, e a gente tem que fazer isso mesmo. Mas quando você olha tudo isso, você fala, mas um dia eu vou estar numa condição que eu não preciso de corpo físico, eu não preciso nem de perispírito. Aí você pensa assim, mas como você vai se relacionar com as coisas materiais? Que coisas materiais? Você vai relacionar com nada? Você não precisa. Você vai relacionar com coisas que não tem nem na nossa imaginação, de coisas de felicidade, de beleza, de paz, de bondade, de um nível imenso, imenso, que a gente não alcança com a nossa mente. A única coisa que a gente alcança é que alguém veio aqui dessa situação e se esforçou ao máximo para conviver nessa ignorância toda que nós estamos. Mas essa função instrumental é tão simples de falar e de entender, mas tão linda dentro da divindade, da criação divina, dentro da misericórdia de Deus para conosco. Porque normalmente a gente não questiona. Por que Deus nos criou? A gente não questiona. E nem é porque ele nos criou. Mais um questionamento mais bonito é porque ele me criou. Eu, um indivíduo, né? Como diz, né? Um Zé Ruela, né? Um Zé Ruela. Ele me criou. Ele criou. Roberto está rindo, né, Roberto? Eu estou vendo daqui, hein? Ele me criou, ele me criou, e esses dias eu estava pensando, mas por que, meu Deus, me criou? Qual o benefício que tem de ter me criado? Quer dizer, essa é uma conjectura meio maluca, mas ela é bonita no sentido de você parar para pensar em Deus como algo tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, que se deu ao trabalho de me criar, de criar a Grace, de criar o Roberto, de criar você, especificamente. Gente, isso é uma coisa, sabe, que a cabeça ainda não comporta para a gente entender. Porque esse pedacinho
da charada, esse pedacinho do quebra-cabeça é importante para Deus. E o mais incrível, todos somos importantes para Deus. Então, quando você pensa na função instrumental, você pode pensar assim, meu Deus, além de ter criado um princípio espiritual, ter se tornado um espírito, ele ter colocado coisas maravilhosas na nossa consciência, ele ainda cria corpos para que a gente possa se relacionar. Olha quanta coisa nós ganhamos, gente. É muita coisa que nós recebemos da divindade. Isso é uma coisa incrível. Veículo das manifestações do ser, agente de transmissão. Então, elaborado em milhões de anos nos laboratórios da natureza, o perispírito herdou o automatismo permanente que o mantém atuante, transmitindo ao espírito as impressões dos sentidos e comunicando ao corpo as vontades daquele, que é o que nós estamos falando. Automatismo de milhões de anos, porque isso vem do vegetal, do animal, né? Já falamos disso, mas tem dúvidas. Os animais têm perispírito, não é um perispírito exatamente igual ao nosso, é um perispírito de animal. Aqueles animais que chegaram mais próximo da escala hominal, que ainda não são, já estão individualizados, semi-individualizados. Então, um cachorro que ele não se reconhece, que ele não tem consciência, mas um cachorro que é reconhecido no plano espiritual, aquele é o cachorro tal, né? Mas isso tudo gerou o quê? Um automatismo, que esse perispírito recebe do corpo todos esses instintos, esses automatismos, recebe do corpo e passa para o espírito. E o espírito ganha um aprendizado incrível, imenso. É o espírito crescendo, é o espírito aprendendo, é o espírito se tornando algo muito maior do que aquilo que foi criado, que é um princípio espiritual, princípio inteligente. Graças a esse automatismo perispiritual, o homem não precisa programar-se ou pensar para respirar, dormir, excretar, fazer circular o sangue e um monte de outras coisas. Então, os automatismos que foram criados, né? Esses dias eu estava lendo uma coisa interessante, principalmente para as mulheres. Quando a mulher fica grávida, ela cria o quê? A placenta. Tem a placenta. A placenta é responsável por muitas coisas, para gestação, alimentação, passar o sangue, passar os alimentos, todo mundo sabe disso. Mas as pessoas não sabem que a placenta é um processo de evolução lá no animal, no começo dos mamíferos, quando ia começar os mamíferos, um vírus é que gerou a placenta. Olha que coisa incrível. Um vírus entrou num corpo de um animal e ali foi criando algo, uma defesa e tal, e se desenvolveu a placenta, e aquilo virou um órgão. Quando o ser ele fica se engravida, né? Aí a placenta atua. Gente, aí você fala, é muita sabedoria para a gente compreender. E isso é um automatismo de milhões de anos, muitos milhões de anos atrás, porque os mamíferos, já existiam alguns lá na época dos dinossauros, nós estamos falando de 200, 300 milhões de anos atrás, e eles vingaram. Mas para isso acontecer foi antes. Né? Olha só que coisa bonita. Veículo da mediunidade, princípio de todas as manifestações. Veículo do pensamento, responsável pela irradiação do pensamento. Então, aqui nós estamos falando de quê? Disso aqui, né? Só para a gente não perder o norte. Nós estamos falando de função instrumental. Tá? Então, está falando também, ele é o veículo da mediunidade, todo médium sabe disso. Um desencarnado, um encarnado, o perispírito vai fazer uma certa justaposição ali, ou como é que fala em matemática? Quando tem não chega. Uma interseção, um encontrozinho ali, onde os pensamentos, onde as vibrações se transmitem de um para o outro. Né? Também é veículo do pensamento, por quê? Porque o pensamento vem e irradia através do perispírito, as energias, nós sabemos disso, do centro de força, que vai para lá e para cá, já falamos disso também. Aqui ainda é todo o processo de instrumentalidade. Olha para quantas coisas ele serve. Então, o pensamento nasce na mente, percorre... Olha só, o pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Gente, olha só. E ainda tem mais coisa, né? Porque antes do pensamento tem uma coisa. O pensamento ele é fruto de quê, em geral? É fruto de um desejo, de uma vontade. Então, existe uma coisa antes disso, que é o coração, que é o coração simbólico. Aquilo que você quer, que você deseja, que te move. Aí aquilo pode gerar uma emoção,
e um pensamento. Ou pode gerar só um pensamento, depois uma emoção. Mas gerou o pensamento. Então, ele vem na mente, passa por todo o corpo, cada célula, antes de irradiar. Sabe o que significa cada célula? Uma célula, eu já mostrei aqui. Eu também acho que é interessante a gente trazer depois o filminho que eu tenho de célula, o que tem dentro de uma célula. Gente, vale a pena nesse processo que a gente está estudando, vamos pegar isso aqui, mostrar, porque é maravilhoso compreender isso, gente, para a gente valorizar o corpo, para valorizar esse processo. Cada célula, por quê? Porque as emoções, os pensamentos, eles irradiam no nosso corpo todo, em cada célula. As nossas células recebem essas energias, e essas energias podem matar as nossas células, podem fazer as nossas células ficarem saudáveis, ou podem trazer doenças muito sérias para as nossas células. Isso é um aprendizado maravilhoso. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique plasmado no nosso perispírito. Vai tudo ali. Pronto. Função instrumental passou. Agora tem a função individualizadora. Já fala de individualizar. Serve a sua individualização, ficou errado, e identificação, relacionada às características periféricas e às conquistas evolutivas. O que significa isso aqui? Não é lá que fica registrado no campo mental toda a memória, tudo que você aprendeu. O seu perispírito também registra o quê? Registra tudo que você fizer que deteriorar o seu corpo físico, é molécula a molécula, vai deteriorar o seu perispírito. Então, tem um intercâmbio das coisas boas e das coisas, né, que não são boas. Tudo ali. E o seu espírito recebe tudo que você fizer de aprendizado, das coisas boas, vai acumulando no seu campo mental. E as coisas que não são, ele expulsa, eu já falei, ele põe para fora. Não interessa ficar isso aqui é para aprender. Então, pensa assim, as doenças, as dores, os sofrimentos, né, as besteiras que a gente faz na vida, elas não são conquistas espiritual. Elas são coisas que vai nos dar motivo de aprendizado, porque o aprendizado é uma conquista. Então, eles empurram aquilo para fora como um processo de resgate, de expiação, de prova, para que, através daquilo, aquela doença, aquela problemática, saia pelo perispírito, saia pelo corpo, você aprende e volta em função. E volta como? Volta diferente. Aquilo que era uma doença volta como saúde, volta como um aprendizado. Então, a função individualizadora guarda todo o nosso processo de evolução. As características periféricas mantêm a forma humana e os traços fisionômicos por ocasião da renovação celular. Então, além disso, tem as características periféricas, ou seja, mantém a forma humana. Então, a forma humana é isso, cabeça, troncos, pernas, né? Braços. Então, os perispíritos têm essa forma, exceto aqueles espíritos que querem se mostrar de forma diferente e têm capacidade de fazer uma transformação, se mostra de uma forma meio animalizada, e os espíritos evoluídos que aparecem em forma de uma luz, de uma forma mais menos formato humano, mas ele pode simplesmente aparecer e se transforma como um formato humano muito facilmente, porque esse é o formato do ser humano, né? Conquistas evolutivas, indicador do estágio evolutivo do espírito. Então, você desencarnou, você chega lá no plano espiritual, e aqui na Terra você tem uma coisa que se chama personalidade e tem uma coisa que se chama personas, né? Personalidade é uma coisa que você pode até mudar numa mesma vida, depende de muita coisa. Mas as personas são aquelas máscaras que você usa dependendo de onde você está. Eu estou na casa espírita, a máscara é o bonzinho. Agora eu estou na rua discutindo não sei com quem. A minha máscara é do cara que é o mandão. Eu estou não sei onde, agora a minha máscara é do cara divertido. Então, assim, você vai usando as personas, e isso faz parte do ser humano, é assim que é, mas quando você chega lá no plano espiritual, não tem isso não, né? Porque suas emoções, seus pensamentos vibram, e você não tem um corpo físico, e pessoas que não têm a vidência para enxergar o que está saindo da sua vibração. Então, ela enxerga com o seu rosto, você está dando um sorriso, que legal, que bonito. Ela vê isso, mas lá não, o seu perispírito vai irradiar e os espíritos olham e falam, isso aqui é, sei lá, vamos falar, nível 2, nível 4, nível 5, uma coisa assim. Então, ele é um indicador do estágio evolutivo.
Fora do corpo, luminoso ou opaco. Corpo físico, forma harmoniosa ou grotesca, que imprime é esse. Então, se você está fora do corpo, pode aparecer luminoso ou opaco, ou, dependendo da situação, né, você vai ver formas até grotescas. Características. E é muito, muito fácil essa questão, né? Deixa eu ver aqui como é que nós estamos de tempo. Tá? A gente está chegando no fim, então vamos ver se vai dar tempo. Então, essa foi a função individualizadora e a função organizadora. Então, deixa eu ver quantas funções tem aqui, só para a gente ver. Ah, tá. Tá, mais uma, função sustentadora. Tá bom. Então, a função organizadora é na formação do corpo, é o MOB, é o modelo biológico organizativo, modelo de organização biológica, né? Orientador. Aquele que orienta, que organiza o quê? Esse processo do corpo físico, porque imagina o seguinte, o perispírito é como se fosse um desenho, tem que fazer essa construção aqui, o desenho está aqui. Então, você vai lá, corpo, precisa disso, precisa de um negocinho aqui, precisa outro aqui, tem uma coisa para resolver aqui. Vai passando isso e fala, então, esse é o pai, esse é a mãe, tá bom, e o espermatozoide mais adequado para isso é aqui. Então, as pessoas pensam, o espermatozoide é o que venceu. Não, é que foi, é que a espiritualidade indicou, esse é o espermatozoide mais certo para essa situação. Né? Então, o que acontece? Ele vai ser aquele desenho, o protótipo do que vai acontecer com o corpo. Ele traz já o seu mapa da vida, tudo que vai acontecer com o corpo. Pode ter uma mudança? Claro que pode. Claro que pode. Depende da rota que aquele ser segue. Eu falei que a própria personalidade pode mudar? Pode. Depende da rota. Né? Pega Paulo e Saulo. Pronto, já dá para entender. Pega outros grandes, pega Francisco de Assis, mudou a rota, a personalidade virou, é outro ser. Paulo era outro ser. Pega Teresa de Ávila, e tem um monte de exemplos. São espíritos muito grandes, são. Mas nós que somos menores também podemos fazer uma mudança, mesmo que seja pequena, claro que podemos. Podemos mudar nossa rota também. É só a gente se observar como nós éramos, né? Um ano atrás, 2 anos atrás. Sim. A gente pode Exatamente. Estar melhor. Né? Então, é o MOB, Modelo de Organização Biológico, que determina as linhas morfológicas hereditárias do corpo físico, instintos, automatismo e, claro, todo o percurso de problemas físicos que vai haver naquele corpo físico tem ali um registro de uma necessidade de aprendizado. Então, aqui, né, um desenho interessante, é como se fosse uma área de planejamento de reencarnações, né? É só para efeito didático, né? Imagina no plano espiritual alguma coisa assim, com esse monte de gente aqui, provavelmente não é assim, é mais organizado um pouco. E aí, a última função, deixa eu ver se é a última. A última. A última função é a função sustentadora. Sustenta o veículo físico desde sua formação até o completo crescimento, conservando depois na vida adulta durante o tempo necessário. Então, ele tem uma função de energética mesmo, de trazer e levar energias, de sustentar o próprio corpo físico. Vamos lá. Sustenta o complexo processo de renovação celular. Conserva as linhas fisionômicas, renovação dos neurônios. O milagre da multiplicação dos neurônios, Dennis Burgman, super interessante, 1999. Aqui tem um caso que esses dias eu vi é um homem da Índia, que ele é muito interessante, e ele falando disso. Por que o nosso corpo é o resultado do que a gente come? E é verdade, se você não comer e não beber, o corpo não cresce, não engorda, não faz nada, desaparece. Então, você precisa se alimentar da energia, do ar e os alimentos. Aí, a pessoa era um materialista falando com ele, falou assim, mas é interessante. Se você pegar uma pessoa que come determinadas comidas, e essa comida é mais frutas, vegetais, e a pessoa vai ser saudável por isso. E essas mesmas coisas você dá para um animal, para uma vaca ou um cavalo, ele vai comer também. Mas o cavalo não vai virar um ser humano e o ser humano não vai virar um cavalo. Como que é isso, né? Aqui, olha que interessante. Né? Sustenta o complexo processo de renovação celular, conserva as linhas fisionômicas e renovação dos neurônios.
um ser humano tem um perispírito de um ser humano, sem considerar o espírito. Então, o perispírito está ali com todo o processo fisionômico, renovação, tudo preparado. Um animal tem um perispírito de animal. Não importa o que ele coma, o que eu coma. Não vai mudar. Pode passar mal lá, isso é outra coisa. Então, na época que ele contou essa história, ele falou, olha, quando você pensa no perispírito, como ele sustenta, o corpo é uma cópia do perispírito, então não faz diferença. O que você comer aqui pode ser pouca vitamina, muita vitamina, mas não vai mudar. Você não vai virar um boi, um cavalo, e ele vai virar um ser humano por causa disso. Gente, eu não vou mais para frente, porque eu queria ir devagar com isso aqui. Na semana que vem, eu vou ver, a gente traz... vale a pena a gente ver a reencarnação de Sigismundo? Eu vou procurar o melhor material que tiver sobre isso, a Grace vai me ajudar, ela vai dar uma olhada. Vale a pena a gente gastar um tempinho com isso, e a gente vai chegar no final do perispírito aqui, tá? E a gente vai entrar no próximo tópico, mas antes de chegar no final do perispírito, eu queria passar isso aqui para vocês, tá? Da reencarnação do Sigismundo. Estamos na nossa hora, na semana que vem, se tudo der certo, a gente vai fazer 2 tempos de 45 minutos, né? E acho que vai ser melhor mesmo, porque a gente tem muita coisa para estudar ainda, tá bom? Chega para cá. Bem, gente, então, estamos nos despedindo, né? Muito obrigada pela atenção, de vocês estarem aqui conosco, né? Boa continuação aí dos estudos, né? Fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada. Gente, Deus abençoe, nós vamos encerrando aqui, tá? Um abraço a todos. Um abraço até a semana todos. que vem. Vamos encerrando aqui a transmissão. Fiquem com Deus e a gente vai se falando aí, Roberto. Ednilson. Tchau. Tchau. Roberto, só uma coisa, você está me ouvindo? Tchau. Só uma coisa. Aquele material que te mandei, se você entrar lá, você vai ficar surpreso para ver a quantidade de coisas bonitas e bem feitas que tem ali naquele site. Depois você dá uma olhada, tá bom? Estou encerrando, gente. Boa semana, gente. Fiquem com Deus. Um abraço, um beijo a todos.